E aí família, aqui é o Alex trazendo pra vocês mais uma edição desse programa maravilhoso que é o Playbook. E nessa semana resolvi fazer uma coisa diferente. Então, como aí a temporada estava começando, a gente ainda não tinha tanto espaço amostral, eu resolvi ir mais pelo recorte dos jogos, né? Então, o show que os Eagles deram aqui no Brasil, como os Ravens anularam os Bills, também foi o último episódio. Então, esse recorte aí do que aconteceu em algumas partidas. E agora, eu assisti vários jogos do Jayden Daniels e compilei aqui as principais características, então, desse ataque do Washington Commanders e vou tentar explicar pra vocês o que eles estão fazendo de diferente, que é um ataque diferente do resto da NFL inteira, pra marcar tantos pontos nesse começo de temporada e aí facilitar as coisas pro calouro que tá numa produção aí espetacular nesse começo de ano, beleza? Então bora pro vídeo. Aqui família, a primeira característica que vocês precisam saber sobre esse ataque é que ele joga em no huddle em muitos momentos. O que é um no huddle? É esse ataque que não para antes de cada jogada pro quarterback falar ali qual que é o desenho, né, fazer ali a chamada e aí espera um pouquinho entre uma jogada e outra pro quarterback fazer seus ajustes. Não, é um ataque que vai muito rápido. Então eu coloquei aqui várias jogadas, eu não vou parar muito tempo em cada uma, justamente para dar essa ideia de movimentação, que o ataque vai uma coisa atrás da outra e consegue inclusive colocar formações diferentes em cada chamada. Então você coloca um personnel específico em campo e nesse caso aqui, né, contra o Cincinnati Bengals, com dois running backs, então Brian Robinson e o Austin Ekeler em campo, certo? E aí colocam vários snaps assim nessa sequência porque você impede a defesa de se ajustar dependendo de quem tá ali em campo. Beleza? E aí você consegue, né, colocar vários play calls ali sem a defesa se ajustar ou então forçar a defesa a gastar um timeout caso o que ela esteja fazendo não esteja funcionando. Aqui, qual que é a primeira jogada que o Washington vai colocar aqui então? Vai ser uma corrida aqui, certo, com o Austin Ekeler, que ele vai fazer um bom corte, ganhar algumas jardinhas, então beleza. Uma das características desse ataque, o jogo terrestre tem funcionado nas primeiras descidas. Então ajuda aí o seu running back a não estar em segundas e principalmente terceiras descidas longas, certo? Então, mesmo que você não seja tão explosivo, apesar de que sim, tem funcionado bem assim o jogo terrestre, principalmente em jogadas explosivas, você facilita as coisas nas outras descidas pro quarterback não ter que processar tanto as coisas. Aqui, como vocês podem ver, a segunda jogada, a gente já tá com uma formação diferente, então os running backs não estão alinhados um atrás do outro, a gente tá aqui em pistol, um dos running backs está alinhado aí como fullback, certo? E qual que vai ser a chamada aqui? Vai ser um run pass option. Então, esse é o ataque que mais chamou run pass options em primeiras descidas na NFL até esse momento. Então, run pass option é o quê? Você coloca ali a bola na barriga do running back e vai fazer uma leitura se você ou deixa para ele correr ou você vai passar a bola aqui. No caso de Jayden Daniels, escolhe passar a bola para o Austin Ekeler, certo? De novo, estamos aqui com dois running backs um do lado do outro, mas também o tight end ele é alinhado um pouco mais perto, né? Um pouco mais atrás ali da formação. Então, de novo, mesmo personnel, uma formação diferente. O que o Jayden Daniels vai fazer aqui? Entregar a bola pro running back, não vai ganhar muitas jardas. Então, às vezes, quando você vive muito nessa coisa de jogo terrestre, assim, no começo, algumas jogadas não vão dar muitos ganhos. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. E aqui você tá numa segunda descida um pouco mais longa, beleza? Então, qual que é a outra chamada aqui do Washington Commanders? Um passe em screen. Esse é o ataque que mais chamou screens da NFL até esse momento da temporada. Então, aqui nesse caso, a screen, né, dá muito certo nessa segunda descida. Então, aí, mais uma vez, uma chamada que é um ataque que coloca muito aí esses run pass options e screens pro Jayden Daniels não ter que processar tanto o jogo e principalmente no huddle, que é uma coisa que ele já fazia no college. Então, é um ataque aqui que casa o quarterback e o que o coordenador ofensivo está tentando fazer, beleza? E aqui, a quinta e última jogada aqui nesse no huddle, né? Então tudo bem rápido aí, em que o Jayden Daniels vai aqui, tá bem protegido, vai chegar aqui no topo do drop back dele e ele vai ter aqui uma opção de passe, esse aqui eu vou até desenhar aqui, que vai ser, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Esse cara aqui, ó, nessa sim, porque o Cincinnati Bengals tá aqui com apenas um safety no fundo do campo, mas o safety está virado pra cá. Certo? Então, eu não culpo o Jayden Daniels, mas que ele esteja aqui com uma ótima proteção aqui, certo? Então, ele está muito bem protegido aqui nessa descida,
eu não culpo ele de não lançar essa bola aqui, por mais que exista essa janela, porque o safety está olhando para cá, mas ela existe. Ele poderia arrumar esse passe aqui e ele tem essa dificuldade assim de lançar passes no meio do campo, né? Acho que ele melhorou desde que ele chegou na NFL. A gente já viu exemplos, teve um passe contra o Arizona Cardinals, por exemplo, que ele acha o McCaffrey no meio do campo, Luke McCaffrey, certo? Do Washington Commanders. Mas não é muito a característica dele fazer esse tipo de passe aqui. E aí o que acontece? Ele vai então fazer um scramble para 7 jardas aqui. Então é um quarterback que também ganha jardas com as pernas e aqui ele sai de campo. Finalmente, né, o Washington Commanders então vai se juntar e fazer o huddle aí para ter jogadas, né, diferentes. Então eu fiz aqui bem rápido essas 5 jogadinhas aqui, nem quis passar muito aí por elas, para vocês entenderem que esse é o ritmo do ataque dos Commanders muitas vezes. Então eles colocam o mesmo personagem em campo, conseguem fazer variações de formações para não ser necessariamente a mesma coisa. O ataque do Chip Kelly, por exemplo, que tomou o NFL de assalto lá em 2023, era sempre a mesma formação. Você tinha várias jogadas da mesma formação, mas era a mesma coisa porque facilitava pro ataque. E aí a defesa não conseguia se ajustar direito. Aqui no caso tem variedade de formações. Então bom trabalho do Cliff Kingsbury nesse ponto, certo? O segundo ponto desse ataque são justamente os scrambles do Jalen Daniels. Então eu peguei o gancho ali da última jogada daquele drive contra os Bengals e trouxe aqui 2 scrambles que ele fez nessa última semana contra o Cleveland Browns. Por quê? O Jalen Daniels é um quarterback que evita jogadas negativas. E uma coisa que está sendo diferente aqui desde que ele chegou na NFL é que ele tem conseguido, né, produzir no sentido de, antes no college... ou uma pressão, né? Então, quando ele estava sendo pressionado, virava sack ou scramble. E era só uma dessas duas coisas que acontecia. Aqui, ele também tem conseguido passar a bola em scramble. Mas o foco é que ele tem conseguido evitar mais os sacks na NFL do que ele estava conseguindo evitar no college. Beleza? E aí, me questiono quão sustentável é isso. Apesar de que é uma estatística, assim, relativamente, né, que se transfere. Quero ver ao longo aí de mais jogos, beleza? Aqui o Cleveland Browns vai marcar, então, numa marcação em homem a homem, certo? E você vai ter um safety no fundo do campo. E no caso, vão mandar aqui uma blitz. Então você vai ter aqui esses 4 jogadores, mas também o linebacker, o jock. E aqui, o jock é o principal responsável por colocar o Jalen Daniels no chão. Porque você vai ter aqui, né, 6, no caso, não 6 contra 5, mas o jock vai sair aqui, né, só depois de tomar um chip, vai estar aí cara a cara com o Jalen Daniels. E se você não tem ninguém fazendo o spy num quarterback móvel, numa jogada de homem a homem, todos os defensores estão aí preocupados em marcar os seus homens, certo? Então quem ali é a responsabilidade deles? Então o cara que em tese ficaria de spy seria responsável pelo quarterback. Como o jock tá indo na blitz, ele tem que colocar o Jalen Daniels no chão, porque se ele não colocar o Jalen Daniels no chão, o Jalen Daniels aqui vai ter uma ótima capacidade atlética de improvisar nesse scramble, o que acontece? Você não vai ter ninguém olhando pro Jalen Daniels, então com esse ângulo ruim aí do jock, o Jalen Daniels vai improvisar e aí consegue uma jogada extremamente explosiva com suas pernas para mais de 30 jardas aqui nessa corrida, certo? Então, pelo chão, o Jalen Daniels tem sido muito explosivo. E aqui, esse foi o primeiro passe em scramble do Jalen Daniels nessa temporada que foi completo para mais de 20 jardas. Então, o Jalen Daniels tem sim conseguido passar a bola quando ele está aí fugindo da pressão, saindo do pocket, mas isso não tem não tem criado, né, jogadas explosivas. Esse, agora na semana 5, né, foi a primeira vez que você teve aí um passe para mais de 20 jardas. Aqui no caso também, o Cleveland Browns vai mandar uma blitz, o Jalen Daniels aí não vai ter tempo de escalar o pocket, fazer suas leituras, e aí o que ele faz? Ele transforma uma jogada que era negativa, então se fosse um quarterback ali, o Matt Ryan, por exemplo, isso aqui seria um sack, o Jalen Daniels consegue improvisar, certo? E aí o Terry McLaurin aqui, ó, no canto da tela, vou circular aqui para vocês verem, vai estar aqui pedindo a bola, né? Então ele vai fazer essa trajetória aqui, né? Enquanto o Jalen Daniels vai estar aqui fazendo esse scramble aqui, olhando para o fundo do campo. Então é uma coisa que ele mudou um pouco em relação aí ao college football, né? De tentar encontrar mais passes ao invés de apenas sair correndo porque ele é o melhor atleta em campo. Como vocês viram ali na jogada passada, ele ainda é um atleta muito bom e vai conseguir muitas vezes jardas com as pernas. Mas aqui, ó, ele vai tentar ir passar a bola e aí encontra uma big play de mais de 60 jardas aqui pro Terry McLaurin, né, que quase consegue marcar o touchdown. Então, assim, voltando aqui ainda, né, nesse ponto, o Jalen Daniels, essa foi a primeira vez, né, que ele fez aí um passo para mais de 20 jardas. Então, assim, quero ver
se ele ainda vai conseguir criar esse tipo de jogada ou ainda se vai ser majoritariamente ele criando com as pernas, que é bom ter essa característica, mas você prefere que seu quarterback tente encontrar passes e não se exponha a hits, certo? Principalmente aí o Jalen Daniels agora nessa transição para a NFL. O terceiro ponto, então, família, vou separar aqui mais algumas jogadas que foram explosivas e nesse caso com o Jalen Daniels passando a bola. Então, vocês já viram uma ali em que foi numa situação de scramble, certo? Então ele sai do pocket e aí encontra esse passe explosivo pro Terry McLaurin. E aqui jogadas que ele faz de forma explosiva de dentro do pocket. Lembrando, uma jogada explosiva de corrida são 10 ou mais jardas, uma jogada explosiva de passe são 20 ou mais jardas, beleza? Aqui é bem simples essa jogada em que você vai ter Cincinnati marcando em quarters coverage, que você tem aqui 4 jogadores dividindo o fundo do campo em zonas, certo? Que depois todos sobem, né? Fica mais bonitinho. Enquanto você vai ter aqui essa rota do recebedor que vai passar entre esses dois jogadores. E aqui o que acaba acontecendo quando você tem, né, esse tipo de coisa? O cornerback marca a sideline e o safety marca o lado de dentro. Mas se você vai direto aí, ou você faz uma rota post, por exemplo, que seria a ideia de vir aqui e quebrar atrás desse safety, fica um pouco deixa que eu deixo. E aí, se você encontra o passe perfeito aí entre esses dois jogadores, você consegue big plays, mesmo tendo 4 zonas no fundo do campo, pela forma com que é desenhado, né, essa rota aqui, ou goal ou post contra quarters. Então, se o seu recebedor for mais rápido do que o cornerback conseguir jogar aí na vantagem dele, então vocês vão ver aqui que o Terry McLaurin vai puxar o cornerback um pouco mais para fora e depois ele corta um pouquinho para dentro, mesmo que não seja de fato uma rota post. E aí o safety também não vai ter a vantagem contra ele por conta da velocidade e não vai conseguir acompanhar o recebedor. Vai ser aí uma boa leitura do Jalen Daniels, que está aqui, ó, extremamente bem protegido nesse pocket. E aqui o recebedor, ó, indo, né, no ponto cego do cornerback aqui no canto, vai aí então completar esse passe aí explosivo contra a defesa do Cincinnati Bengals, que não é lá das melhores, certo? E a outra jogada aqui também, né, essa aqui que todo mundo já viu, o Luan Arumo no final do jogo tentou mandar essa cover 0 aqui então para cima do Jalen Daniels. Cara, todo mundo que tá aqui na linha vai pressionar enquanto a secundária tá marcando, né, em homem a homem. E aqui o Terry McLaurin também vai fazer um double move aqui, então ele vai fingir que vai cortar para dentro, porque o cornerback tá esperando alguma rota mais curta. Ele prefere defender uma rota mais curta nesse sentido, porque ele fala, cara, a pressão vai chegar. Não tem gente suficiente para bloquear essa pressão que a gente está mandando. Então, se ele tivesse apenas rotas longas no conceito, né, ele não vai ter tempo de acessar esse passe. Então, ele provavelmente vai ter um passe curto aqui. E aí eu jogo, né, tentando marcar um passe mais curto. Então, esse double move aqui vai pegar o cornerback, porque ele não está esperando um passe longo. E o Jalen Daniels vai lançar esse passe com muita antecipação. Isso aqui não é um grande exemplo de processamento de jogo, né? Se lançar uma go ball, né, num double move contra uma cover 0, não é muito processar o jogo, mas a execução do Jalen Daniels de colocar essa bola ali exatamente onde ela deveria, então aqui ele tá aqui pressionado pelo cornerback, certo? Que chegou aí na pressão, então não é um passe limpo, né? Então, tá todo mundo protegido, eu vou ter aqui tempo de entrar nesse passe e encontrar meu recebedor. Não, ele tá aqui pressionado, ó, ele vai inclusive tomar uma porrada assim que ele soltar a bola, mas o Terry McLaurin vai bater no cornerback, certo? Olha como é que o cornerback tá com esse pé aqui atrás, ó, pronto pra, tipo assim, ir pra cima do recebedor que tá ali, né, em tese, fazendo uma rota curta. O Jalen vai colocar essa bola, então, num lugar perfeito pro recebedor dele, ó. Então, a execução maravilhosa do quarterback de colocar essa bola aqui. E aí, numa terceira descida longa, né, no final do jogo, pra vencer, então, o Cincinnati Bengals em horário nobre, né? Então, um passe excelente do Jalen Daniels. E aqui, outra coisa, correndo muito bem com a bola aí no começo, né? O que você acaba forçando os adversários a fazerem? Marcar apenas com o safety no fundo do campo. O outro safety tem que descer aqui para cobrir a corrida, certo? Então, assim, você aí colocando apenas um safety no fundo do campo, principalmente se defesa do Cleveland Browns, que sim marca com um safety apenas no fundo do campo, né? O que você convida? Marcação em homem a homem aqui nas laterais. Isso aqui me lembra muito Jalen Hurts, A.J. Brown e Devonta Smith em 2022, que o Eagles estava correndo muito bem com a bola e era o principal do ataque do Eagles ali, né, era correr com a bola, e aí quando o outro safety descia, você tinha essas oportunidades.
Joe Burrow, Ja'Marr Chase e T. Higgins, a mesma coisa. Então, quando você está correndo bem com a bola, você aí coloca, né, apenas um safety lá no fundo, você tem oportunidades aqui no mano a mano, e aqui o Jalen Daniels vai encontrar o recebedor dele aqui nesse matchup, certo? Aqui na sideline, então não vai dar tempo do safety chegar, e vocês vão ver que o Jalen Daniels vai segurar o safety no meio do campo, certo? Com os seus olhos. Então ele faz o snap, ele fala, tá, esse safety vai ficar aqui mesmo no meio do campo, então eu vou só executar o passe lá na sideline, coloca aqui essa bola pro Dyami Brown fazer o touchdown, certo? Então aqui ele segurando o safety, certo? Conferindo se vai ter apenas um safety mesmo no fundo do campo, confere a marcação homem a homem, faz um passe aí maravilhoso pro Brown marcar o touchdown do Washington Commanders, beleza? Qual que é o problema aqui, família? Vocês acabaram de ver todos os passes completos do Jalen Daniels para mais de 20 yardas em 5 semanas. Ele tem 4 passes completos, e aí, claro, aqui tudo touchdown praticamente, né? Todos 4, mas são apenas 4 passes explosivos nessa temporada. Então, assim, esse ataque aí tá marcando muitos pontos, principalmente do jogo terrestre, mas o Jalen Daniels em si não tem criado tantas jogadas explosivas com o braço. Ele tem completado muitos passes curtos em screens, em run pass options, em scrambles, que você completa passes ali de 7, 8 jardas, também ali entre 10 e 15, né, entre 10 e 20 até no caso, assim, então jogadas ali que você converte em first downs, mas não necessariamente está sendo um ataque explosivo pelo ar. Então daí eu consegui colocar todos os passes aqui nesse vídeo, certo? Então isso me preocupa um pouco, porque isso não é necessariamente sustentável, certo? Essas big plays, assim, sempre pelo chão, né? Então ter um bom ataque terrestre, claro, é maravilhoso, mas você sustentar um ataque nessa NFL moderna dessa forma, né, me dá minhas dúvidas aí. E não é necessariamente uma falha do Jalen Daniels, certo? Mas ele completa bons passes aí em profundidade, mas esse ataque não tem pedido tanto isso dele. E aí, né, Cliff Kingsbury de setembro é uma coisa e novembro é outra. E aí, quando os times compreenderem que o que ele está fazendo, né, em relação a esse no-huddle, em relação às formações, em relação aos screens, os RPOs. Então, quando o cornerback dos Bengals, né, o Taylor Bridge, falou assim, é um pouco o ataque de college. Ele não estava mentindo. Não significa que é ruim ter um ataque de college assim na NFL, mas talvez tenha um pouco data de validade, sabe? Então, quando você enfrentou aqui, por exemplo, defesas dos Bucks e dos Giants, que são mais fortes nas outras primeiras semanas, os Commanders colocaram pontos, principalmente por evitar jogadas negativas. Então, o Jalen Daniels está cuidando bem da bola, tá aí salvando drives, né, que você não tem ninguém aberto, né, em scrambles. Mas isso é necessariamente sustentável contra defesas mais fortes? Não sei, né? Contra o Cincinnati Bengals é mais fácil de pontuar do que contra os Giants, que eles só chutaram field goal, não teve nenhum touchdown, por exemplo. Então, o quão brilhar os olhos é em relação a esse ataque do Kingsbury, né? Por mais que esteja aí liderando a liga em EPA, o Jalen Daniels também, esteja o terceiro com mais pontos até esse momento. Então, assim, eu fico me perguntando o quão sustentável é. E para finalizar, o último ponto, o que acontece quando esse time chega então na red zone? Porque o Jalen Daniels tem apenas 4 passes para touchdown nessa temporada, por exemplo. Mas o fato do Jalen Daniels ser um quarterback móvel facilita as coisas para o jogo terrestre no campo inteiro, mas principalmente aqui na zona curta do campo. Então eu trouxe esses 2 exemplos de touchdowns aqui contra o Arizona Cardinals, porque o Jalen Daniels aqui, ó, vai fazer o que a gente chama de read option, que é você coloca aí a bola, né, na barriga do running back, aí ou você pode entregar a bola para o running back correr, ou o quarterback fica com a bola. Nesse caso você tem até uma opção de passe embutida, então mais um run pass option aqui, certo? Deixa eu desenhar aqui, então você também tem essa opção de passe aqui com esse jogador, certo? Mas o que o Jalen Daniels vai estar lendo aqui? Ele vai estar lendo esse cara aqui que está desbloqueado, certo? Então, se ele descer aqui para segurar a corrida do running back, o Jalen Daniels pega e sai com a bola. Se ele ficar aqui preso no Jalen Daniels correndo com a bola, o Jalen Daniels só entrega aqui a bola para o running back para correr entre os tackles. Então, deixa um cara desbloqueado e aí você vai ler e fazer a leitura a partir do que ele decidir, certo? E aqui, o Jalen Daniels, né, é uma ameaça terrestre, então o edge vai ficar ali parado, ele não vai direto em cima do running back, né? Porque vai que o Jalen Daniels pega essa bola aqui, ele é minha responsabilidade em alguma medida, eu não posso deixar ele sair aqui livre. Então, o running back, ó, vai ter mais facilidade para passar aqui, né, entre esses bloqueios de uma linha ofensiva que está sendo uma grata surpresa nessa temporada, né? Então, principalmente bloqueando pro jogo terrestre, no jogo aéreo, assim, principalmente quando são descidas mais longas, né? Então, descidas óbvias de passe, não estão protegendo tão bem o Jalen Daniels, ele tem que fazer os scrambles para salvar, certo?
Mas no run block tá indo muito bem e aqui o Brian Robinson então vai lá marcar o touchdown. Beleza? E aí, do outro lado, por exemplo, aqui o Arizona tá inclusive, né, o Jonathan Gannon, cara, tem suas peculiaridades, né? Com 2 safeties no fundo do campo aqui, né? Então, o que a gente faz quando tem 2 safeties no fundo do campo? A gente corre com a bola, quando a gente tem um quarterback móvel, ou não, né? Mas aqui, então, mesmo na red zone com 2 safeties no fundo do campo, talvez esperando um passe aqui, né? O que os Commanders vão fazer? Vamos colocar aqui a bola, então, para o Jayden Daniels correr. Então, você vai ter aqui um jogo terrestre com o seu quarterback, né? Então, você vai ter esse cara bloqueando aqui e você vai ter o tackle, o guard e o running back saindo aqui para fazer os bloqueios, né? Então, você tem aqui o seu quarterback mais 3 pessoas aí bloqueando pela lateral, enquanto você tem aí a vantagem nos números, certo? Então, vou soltar aqui um pouco mais a jogada. Olha como os Commanders vão ter aqui a vantagem nos números, né? Tem 3 contra 3 aí, fora o running back, fora o quarterback, né, no caso. E aí, ó, tem um bloqueio, outro ele nem vai precisar bloquear porque você já consegue ali a lateral, né? E aí o Jayden Daniels vai marcar o seu touchdown terrestre. Então, é basicamente isso aqui na Red Zone, família. Beleza? Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado do playbook de hoje, essa versão um pouco diferente. Talvez eu faça mais nesse estilo aí para o resto da temporada, né? Então, pegando pontos maiores do que apenas um jogo que aconteceu. Claro, se tiver um jogo muito especial, é o que eu vou fazer, né? Mas me contem aqui nos comentários, então, se vocês gostaram desse formato. E minha opinião, assim, em relação ao Jayden Daniels, né? Eu preciso dar minhas flores pro Cliff Kingsbury, porque acho que tá um pouco diferente aí o jogo terrestre, tá mais criativo, você tá desafogando a responsabilidade do seu quarterback, certo? Mas o próprio Jayden Daniels também tem conseguido suprir as faltas desse ataque aí, tanto de talento quanto quando uma jogada do Cliff Kingsbury não tem dado certo. Agora, eu já quero bater o martelo, falar que, nossa, o Jayden Daniels é o melhor quarterback da divisão, igual muita gente está dizendo, né? Ainda tenho minhas dúvidas, igual eu falei, esse ataque do Kingsbury em setembro é uma coisa, em novembro é outra. Mas eu acho que já está melhor do que eu esperava. Eu não era o maior fã de Jayden Daniels vindo do college football, e acho que ele já está aí mostrando que adaptou um pouco mais a NFL com coisas que ele não estava fazendo antes, então passes no meio do campo apareceram um pouco mais, certo? Esses scrambles assim para passar a bola, mesmo que não esteja sendo de forma tão explosiva, ele ainda tá buscando passar um pouco mais, apesar de novo, ele correr mais do que passar quando tá em situação de scramble. Então, eu ainda não quero bater o martelo, não acho que eu preciso depois de 5 semanas, mas ainda não tô com tanta certeza assim, né, de como esse ataque vai continuar produzindo ao longo do ano. Mas fato é que tem sido uma grata surpresa de assistir aí, principalmente, né? Quero ver contra defesas mais fortes, mas nesse começo de temporada o Washington está voando, certo? No cantinho da gratidão de hoje eu quero agradecer ao Terry McLaurin, que teve que aguentar um monte de quarterback ruim aqui no Washington Commanders e agora aparentemente vai ter aí um quarterback, né, para os próximos anos que vai, né, lançar bons passes para ele, não vai ter que ficar resolvendo a vida sozinho. E também aos novos donos do Washington Commanders que tiraram o Dan Snyder dessa franquia, um dos piores donos da NFL, e agora de fato parece que já começou uma nova era. Beleza? Então, família, não esquece, comenta aqui hoje um coração vermelho aí do Washington Commanders para eu saber que vocês chegaram até o final. Deixem o like, se inscrevam aqui no canal do Endzone Brasil, tem reunião de pauta na segunda-feira, Evito Morning Show, tem timeout e, claro, o playbookzinho. Comentem aqui o que vocês quiserem, feedbacks e compartilhem com os amigos, espalhem a palavra, porque a gente precisa dos números, certo? Para justificar, assim, o programa continuar. Então, vamos com tudo, vamos por mais. Vejo vocês na semana que vem. Valeu!